Liderar não é só resultado, é propósito. Você já ouviu falar sobre a liderança interassistencial? Ela propõe um olhar mais consciente, humano e transformador, considerando a influência do líder nos ambientes e nas pessoas. Para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje dois convidados, o Fábio Marques e a Simone Zolê. Boa tarde, bem-vindos. Gratidão que pelo bom convite. tê-los aqui hoje no Ver Mais, para a gente falar de um termo que eu já ouvi de duas formas: liderança interassistencial ou também a liderança evolutiva. O que é, Simone? São sinônimos, né? Mas vamos pensar assim, que é um indivíduo, uma pessoa que é idealista, contudo de maneira evolutiva, e ela tem um foco de auxiliar aos demais, as outras pessoas, a prosperarem na vida de maneira geral. E ela faz isso com ela mesma e com as pessoas que estão ao seu redor, alinhada sempre ao propósito de vida dela, ao para-dever, que a gente chama, né, que é um neologismo, né, um termo novo, e que tem relação com esse estudo, essa pesquisa aí, desse estilo de liderar. Vocês são um casal, né? Isso. Fábio e Simone, e tem trabalhado esse tema aqui em Blumenau. É algo natural do ser humano, Fábio, ou a gente pode desenvolver essa liderança? A gente costuma dizer que a liderança ela é inerente à existência humana. Tudo que a gente faz tem algum tipo de atuação que mobiliza as pessoas, seja em casa, seja no trabalho, seja na equipe, dentro de uma instituição sem fins de lucro. Enfim, você sempre está envolvido com algum tipo de ação que mobiliza as pessoas. Só que a gente destaca um elemento importante, que é a questão da autoliderança, que a pessoa, antes de mais nada, ser líder da própria vida. Isso e esse é o primeiro importante. desafio. E o que a gente vê na prática, que às vezes é o desafio de alguns líderes, é que eles não conseguem ainda assumir a autoliderança de maneira efetiva e eles tentam comandar os outros. E as lideranças que normalmente são mais sadias, elas têm uma autoliderança evolutiva mais desenvolvida e elas lideram pelo exemplo. E é diferente de líderes, que às vezes a gente até vê muito na mídia, né, sobretudo na questão política, né, que vão mais para um processo mais ditatorial. E aí são líderes que já têm uma dificuldade de ter uma liderança, uma autoliderança própria vida mais desenvolvida. Simone, é um termo que a gente tem acompanhado mais, né? O termo liderança, inclusive em 2026, esse começo de ano, se falou muito também que será um ano de liderar, de aparecer, de se destacar, e a gente já começa o ano naturalmente querendo dar o nosso melhor, né? E essa questão de se desenvolver a liderança é uma das metas, eu imagino, de muitos empresários, muitas pessoas que hoje têm seus negócios e que estão acompanhando o nosso programa. E é interessante que não somente a gente até teve, né, aqui antes de nós, né, da nossa conversa, né, a questão do Rotary Kids, né? Então, auxiliar a qualquer pessoa, qualquer indivíduo a desenvolver o processo, ser líder da própria vida, do próprio processo evolutivo, é fundamental. Agora, isso precisa também ter uma questão assim, tem técnicas para isso, tem ferramentas, não é mais aquela ideia que quem é líder já nasce líder, né, que antigamente se falava. Gente, é possível. Qualquer pessoa pode desenvolver um estilo de liderança mais saudável, mais equilibrado e que realmente contribua de uma maneira mais positiva na sua vida e na vida das pessoas. Isso é totalmente possível. Vocês têm hoje uma associação sem fins lucrativos e que ajuda e reúne pessoas interessadas em aprender mais sobre a liderança interassistencial. Que público que busca vocês e que tipos de orientações são possíveis ter num grupo como esse? São 3 públicos principais. Então tem um público que são as pessoas que têm dificuldade de tomar as rédeas da própria vida. Então é a pessoa que tem um pouco de dificuldade ainda com a autoliderança, se organizar, ter uma eficiência maior no trabalho, no dia a dia dela. O outro público são os empreendedores evolutivos, então pessoas que querem materializar isso que a Simone falou, né, que é esse senso de propósito dessa vida aqui, aquilo que ela veio fazer aqui. Então a gente ajuda inclusive a pessoa a identificar isso no íntimo dela, não é a gente que vai dizer. Mas uma vez que ela identifica isso, a gente ajuda ela a materializar isso na prática.
E o terceiro público são pesquisadores, pessoas que têm interesse em pesquisar de fato o tema. Aí é uma linha mais acadêmica, o pessoal que vai escrever artigos sobre o tema, livros, tratados. A gente tem algumas publicações em andamento nesse sentido. Né? E tem um ponto muito fundamental e super importante nessa questão do desenvolvimento da liderança, e que vocês vão me perguntar, tá, mas qual que é a diferença do que vocês fazem, né, com o que já é feito em algumas consultorias, né, algumas universidades. O grande pulo do gato, vamos assim dizer, é que dentro da nossa experiência de mais de 20 anos, né, trabalhando com lideranças e com desenvolvimento de lideranças, é a questão dessa realidade que vai além dos sentidos físicos que a gente está acostumado humanos, né? Então tem a intuição do líder, mas o que é isso? O que é essa intuição? Como qualifica né? Como isso? qualificar essa intuição que a gente tem nos processos de liderança? Outra coisa, sabia que existem influências das suas energias nos ambientes, nos seus próprios negócios, projetos, na sua vida familiar? Sim. Puxa, mas é físico isso? Não, ela vai além do físico. Essas energias, qualquer, tipo o gato, cachorro, quem tem gato, cachorro em casa já percebe ali a questão das energias que eles mesmos percebem, né? A hora que aquela pessoa é meio estranha, o gato já se afasta, né? O cachorro já não vai. Nós, enquanto seres humanos, também temos esse padrão de energias que ele é moldado pelo nosso padrão de pensamentos e sentimentos. Então, conforme o jeito que a pessoa pensa, enxerga a vida, a si mesma, aos outros, as situações, ela vai exteriorizar um campo de energia que pode ser positivo, favorável, equilibrador, ou ao contrário, às vezes pode ser disfuncional, desequilibrar, inclusive os negócios. E tem como ajustar isso, digamos, ajustar essa frequência? Tem. Isso é a parte boa. Essa é a parte boa, menina. Existem técnicas, né, que a gente já estuda, que tem uma ciência que se chama conscienciologia, que é a ciência da consciência, né, que ela foi proposta por um pesquisador independente, o professor Valdo Vieira, e ele ele sistematizou o conhecimento humano nessa área de bioenergias, espiritualidade de maneira geral. E tem algumas técnicas que a gente já pegou dessa sistematização e outras que nós mesmos desenvolvemos. E são técnicas super simples, sem contraindicações, que qualquer pessoa de qualquer idade pode estar aplicando essas técnicas de energia para se equilibrar, pensar melhor, tomar melhores decisões, né? Evitar doenças, né? A gente também costuma observar que tem pessoas que são agregadoras, né? Que conseguem fazer com que outras pessoas evoluam ao seu redor, que viram quase magnéticas, que são magnéticas mesmo, né? Essas pessoas, por exemplo, são... podemos dizer, líderes evolutivos, pessoas que impulsionam outras pessoas a buscar o seu melhor ou que fazem crescer o coletivo. Sem dúvida. E elas atuam, sobretudo, ajudando as outras pessoas a materializarem nessa dimensão o propósito evolutivo delas. E nesse processo, é muito importante ajudar as pessoas a assumirem quem elas são de fato. A gente costuma falar de singularidade consciencial, ou seja, aquele jeitão único de ser, vai resgatar na pessoa o direcionamento do que ela precisa realmente fazer aqui nessa vida. E essa assunção da singularidade é um movimento que a pessoa ela sente cada vez mais forte para realizar esses desafios, e ela começa a ter mais clareza do que ela realmente veio fazer nessa dimensão. Legal. Simone, dá pra gente fazer ao vivo aqui para o nosso público de Blumenau e Vale do Itajaí umas 3 dicas básicas? Gostei do tema, quero saber mais, vou procurar a associação. Como que dá o primeiro passo para tentar buscar a liderança interassistencial? Olha, a gente pode estar todas as sextas-feiras, a partir dessa semana, né, nós estamos com palestras gratuitas, não só sobre essa questão da liderança, da própria ciência da consciência, mas outros temas, né, de bioenergias, quem se interessa também pela projeção astral, enfim, tudo que tem relação com a vida humana
e que transcende puramente o material. São gratuitas São as palestras? gratuitas. Acontecem onde? Elas são no edifício Master Center, né, aqui no Vitor Conder, e ali pelo Google Maps, né, você pode digitar Liderare, que daí você encontra. No Instagram também tem todas No essas Instagram informações. Liderare. também tem. Isso. E temos workshops também, às quintas-feiras, onde a pessoa vai trabalhar na prática esse domínio, exercitar esse domínio das energias pessoais. E o bacana desse local é que é um hub da Conscienciologia, ou seja, reúne várias equipes de pesquisadores, voluntários, e esses pesquisadores e voluntários e docentes, eles trazem várias técnicas e ferramentas, não só da nossa instituição, da Liderare, mas de outras instituições também estudam, né, esse paradigma diferente, né? E ajuda no processo de desenvolvimento e de autoconhecimento. É uma boa forma de começar 2026, já pensando em liderança, especialmente em como desenvolver essas habilidades e tudo mais. É bacana, não é? Imagine você poder tocar a sua vida de uma maneira mais equilibrada, positiva e com resultados mais interassistenciais, né? Promovendo esse crescimento ao seu redor, né? É bem bacana. Muito bom mesmo. Adorei recebê-los aqui no programa. Obrigada pela presença, Simone, Fábio. Gratidão. Então, quem quiser mais informações, palestras gratuitas aí nas próximas semanas, @Liderare, é isso mesmo? No Instagram é Liderologia ou Hub CONS, que é de Conscienciologia, né? Vale Europeu. Liderologia. Acho que Isso. Fica mais fácil para as pessoas buscarem essas informações. Quem quiser participar também. Obrigada pela presença, trazendo um pouco mais desse tema para a gente, que a gente possa buscar mais em 2026 a nossa liderança. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Obrigado pelo Até, convite. Fábio. Obrigada.